De quantas videoconferências você participou nos últimos dias, principalmente nesse tempo de quarentena? Quantas vezes você teve que vender uma ideia, um produto ou um serviço através do vídeo, usando apenas um PowerPoint e a sua linda voz? Minha filha, em tempos de transformação digital, de distanciamento social, de necessidade de quarentena e home office, o bom e velho PowerPoint ainda faz muita diferença. Vamos falar sobre ele? Em toda a minha vida profissional, o PowerPoint sempre foi meu parceiro, né? Me ajudando a vender minhas ideias, meus projetos para muita gente. E aí eu quis trazer isso para vocês e convidei Beth, da Fonte Criativa, para falar um pouquinho desse assunto. Beth é aquela pessoa que dorme pensando no programa, acorda pensando no programa. Então ela é a melhor pessoa para trazer para vocês diversas dicas sobre o assunto. Vem, Beth, conversar com a gente? Oi, galera! É isso aí, Alice. Todo mundo agora mergulhou de cabeça, literalmente, no online, nessa transformação 360 que aconteceu na nossa vida. E o PowerPoint ainda mais presente, nos auxiliando nas apresentações, nas videoconferências. A única forma que a gente está conseguindo no momento. E é a partir dele, a partir do universo, do ambiente online, que a gente veio conversar e trazer essas dicas focadas nesse contexto. Beth, só um segundinho. Antes da gente entrar nas dicas, eu queria falar sobre um assunto que me motivou a trazer esse tema aqui para o vídeo, que é transformação digital. O que é transformação digital, minha gente? Transformação digital hoje é a soma de 3 palavrinhas: tempo, produtividade e conhecimento. Pensa comigo. Tempo para executar coisas que você não fazia. Você está ganhando tempo com os deslocamentos que você fazia antes, com almoços mais prolongados, com períodos que a gente às vezes ficava um pouquinho mais no trabalho, para executar coisas que você antes não fazia. Aprender uma nova técnica, aprender um novo idioma, tentar assistir lives de conteúdos que você não assistia, por exemplo. Produtividade, eu estou falando em ganho de produtividade. A gente está aprendendo a utilizar ferramentas que a gente não utilizava. Por exemplo, tradutores, videoconferências, formatos de arquivos que a gente não trabalhava antes, gravar áudios, gravar vídeos como esse que eu estou gravando para você. E o terceiro seria o foco em conhecimento. Conhecimento para aprender gratuito, tá em tudo na internet, gente. Vamos aproveitar, tem muita gente abrindo conteúdos que antes eram pagos, eram caros, né, eram restritos, às vezes acontecia em eventos presenciais e agora estão na internet. Então a gente tem tempo, produtividade e conhecimento. A gente juntando tudo isso dá um caldo danado. Com toda essa transformação digital acontecendo nas nossas vidas, todo mundo aí se vendo, muitas vezes até forçado a fazer apresentações através de plataformas online. Mas como o tema de hoje é PowerPoint ainda é rei, vamos focar em produtividade. Como é que a gente pode tirar melhor proveito com esta ferramenta riquíssima? Eu faço uma pergunta para você, Beth. Quantos anos você tem? Com essa carinha aqui de 18 anos. Tenho 30 anos, Alice. É quase a idade aí desse PowerPoint. O PowerPoint tem 33 anos, oficialmente foi criado em 87, por uma empresa terceirizada da Apple e foi comprada, foi adquirida pela Microsoft meses depois. Então a galera visionária e transformou nessa plataforma incrível de apresentações gráficas, que soluciona muitos problemas na vida dos profissionais e de empreendedores hoje. Saiba que eu já usei muito cartaz para apresentar ideias, já usei muito retroprojetor e já usei muito aquelas lâminas que a gente chamava de transparências para fazer projetos escolares. Acredito que muitos de vocês nem sabem o que é isso. É claro que eles não sabem o que é isso, né, Beth? Oh, meu Deus do céu. Aproveitem que hoje vocês têm uma ferramenta muito legal para ajudar vocês em apresentações. E foi por isso que eu trouxe a Beth aqui. Ela organizou muitas dicas para vocês num formato de 4 pilares. Eu vou pedir para a Beth falar o primeiro pilar.
O primeiro pilar aí é a estratégia. Então, dentro dessa estratégia, você fazer todo o planejamento e algumas perguntinhas. Como, por exemplo, para quem eu estou fazendo essa apresentação? Entender o seu público é muito importante. Pensar estratégia, como que eu vou fazer isso? Por que que eu estou fazendo isso? E daí, a partir desses pontos, entendendo o perfil do seu público, você vai conseguir saber se ele tem um know-how específico, se ele é um perfil mais iniciante, o que que ele sabe desse assunto, é um perfil mais formal, é um perfil que eu posso brincar aí com GIFs, memes. Você não vai apresentar, ou não, pelo menos não deve apresentar os mesmos slides que você vai mostrar para um diretor financeiro, um gerente comercial. Você não vai apresentar para um prospect ou um possível cliente comprador do seu produto. O perfil é diferente, então a linguagem também tem que ser, e a gente tem que pensar direcionado para tal. E eu gostei muito dessa observação do público. O público faz com que a gente mude a linguagem que a gente vai utilizar no PowerPoint e também o formato da apresentação, né? Uma apresentação de vendas, com certeza, é totalmente diferente de uma apresentação de uma aula, por exemplo, um conteúdo mais teórico. Os slides, eles estão ali como um apoio visual no momento da sua apresentação, principalmente online, que você não está vendo as expressões faciais das pessoas. Ele vai ser um complemento do seu discurso, então é um complemento da sua fala. Não tá ali para você ler. Se fosse para ler, era só mandar por e-mail e as pessoas iam ler. Adorei esse pilar da estratégia, tem tudo a ver comigo. Eu acho que o planejamento é fundamental e pensar nas plataformas para qual a gente vai projetar aquela apresentação é importantíssimo. Pense comigo. Antes eu fazia muitas apresentações presenciais, eu usava o PowerPoint como cenário de fundo muitas vezes, ou para acompanhar a minha fala, mas eu estava ali presente, falando, gesticulando, fazendo caras e bocas, paquerando a plateia. Agora eu não tenho isso, então eu tenho que ser mais criativa ainda para vender minhas ideias, porque em muitos momentos vai estar somente o PowerPoint, em outros vão estar somente eu aparecendo. Mas vamos lá, já falamos do primeiro pilar, que é estratégia. Qual seria o segundo pilar, Beth? O segundo pilar, roteiro. Então, depois de pensar no seu objetivo, no seu tema, vamos esquematizar isso numa historinha. Uma dica legal é você trabalhar com post-its. Pega algumas folhinhas de post-it, coloca num caderno ou na mesa, e aí você vai tratar aquela folha de post-it como um slide. Ele é o tamanhozinho assim reduzido, tamanho ideal para você colocar um por um. Você colocar uma ideia em uma folhinha de post-it que representa um slide. Então você não vai passar disso. É uma ideia conceito, é um conceito só por slide. Não passe disso, não tente colocar 2, 3 ideias em um slide só. As pessoas dispersam, as pessoas desconectam muito fácil, as pessoas não conseguem prestar atenção durante muito tempo em uma apresentação, ainda mais online. Tem outros quesitos de distração. É um cachorro latindo, é um vizinho com a furadeira, é o carro do ovo passando, entendeu? Toda uma distração que você não tá vendo. A pessoa tá ali no mute, só tá te vendo, então você é ali, ó. Eu adorei esse segundo pilar também, tem tudo a ver comigo. Eu faço muito roteiro para vídeo, muito roteiro para apresentações e tudo mais. E eu uso muito essa ideia do post-it, mas eu gosto também de simplesmente já desenhar direto no papel. Eu divido uma folha de ofício em vários quadradinhos e já vou ali montando minhas estratégias. Mas me conte mais, Beth. Já falamos de estratégia, já falamos de roteiro. Qual seria o terceiro pilar? Eu acho que é um que eu gosto muito. O terceiro pilar é o visual. Então, identidade visual. O que seria isso? O visual se dá através de alguns parâmetros visuais que identificam o seu perfil ou identificam a sua marca. Se você já tem uma marca, supõe-se que você já utiliza algumas cores, por exemplo.
Caso não tenha essa utilização, pensa e escolha uma paleta de cores, por exemplo, de no máximo 4 cores. Pensa também, escolha tipografias, no máximo 2 tipografias para você brincar com as famílias. Então, você escolhe, por exemplo, uma fonte do sistema. Aquelas fontes que já vêm em todo o computador, Verdana, Times, Calibre, Century. Você corre menos risco de desconfigurar a sua apresentação caso você envie ela aberta para uma outra pessoa que não tem a fonte instalada. E daí você pode brincar com a família, que é o bold, médio, light. Pensar sempre em frases reduzidas, frases de Twitter com poucos caracteres. Não abuse dos bullet points, dos tópicos. Abuse sim de imagens, de analogias que você pode fazer com as imagens em alta resolução. Tem vários sites gratuitos na internet também que você pode fazer download e utilizar na apresentação. Vídeos, GIFs, utilize recursos que chamem a atenção e despertem a atenção das pessoas, porque em algum momento elas podem se desconectar de você. Faça sempre o teste com alguns slides, você faz no computador, passa para o seu celular, veja o tamanho que ele fica na sua tela, passa para algum amigo, pergunta como é que ele está visualizando, se tá legal o tamanho de fonte, porque não tem uma regra. Se você me perguntar qual o tamanho mínimo que eu devo colocar na minha tipografia, não existe uma regra exata, mas você tem que prestar atenção na legibilidade que aquilo vai ter para as pessoas. As pessoas podem assistir do computador, mas vai ter muita gente que vai acessar do celular. Gostei das dicas até agora. A gente já falou de estratégia, a gente já falou de roteiro, a gente já falou da parte visual, né, da parte criativa, mas eu quero saber, qual o quarto pilar? A performance. Então, quando a gente constrói os slides e a gente vê, né, o design bonito, a gente acha que pronto, acabou aqui, minha apresentação tá feita. Engano nosso. Grande parte do sucesso da apresentação depende do apresentador. Então, da oratória, do jeito como você se comporta, o tom de voz, como você fala, como você gesticula. No ambiente online, isso fica ainda um pouco mais difícil da gente reparar algumas nuances. Mas ainda assim, a gente consegue, com nossa empolgação, gesticular sempre na altura que estiver aparecendo, né, nossa imagem. Então, buscar sempre ter esse cuidado, falar naturalmente, estudar o assunto caso a gente não domine 100%, porque a pior coisa é a gente ir numa apresentação e a pessoa, o apresentador, ficar, né, com a mão no bolso ali. Você percebe que a pessoa tá com vergonha, tá tímida, fica lendo os slides. Então, a gente tem que estar preparado para imprevistos, porque o fator tecnologia pode travar e daí você tem que levar a sua apresentação. Caso não tenha jeito de adiar ou apresentar de outra forma, você precisa desenrolar. Performance, muito bem, gostei desse quarto pilar. Isso é uma coisa interessante, porque eu sempre ensaio minhas apresentações. Eu ensaio a ordem em que ela vai ser projetada e muitas vezes nesse ensaio, nesse treino, nessas piadinhas que a gente treina também para fazer nas apresentações, eu já percebo que tem algum slide no lugar errado. Isso é fundamental. Então treinem a performance, treinem a entonação da voz, cuidem da voz para poder fazer uma boa apresentação, mesmo à distância. E lembre-se, videoconferência, a gente tem que se arrumar e passar perfume, que hoje eu fiz isso para poder falar aqui com vocês. Beth, muito obrigada pela sua participação aqui no Alice Live, adorei suas dicas, ficam aqui no canal para todo mundo acompanhar. E por favor, quem assistiu, comenta, quem queria acrescentar mais algum pilar ou algum item nas dicas que a Beth falou, acrescenta aqui também, que a gente já incorpora isso nas próximas apresentações, tá bom? Muito obrigada, gente, um beijo! Obrigada, gente, até a próxima!